Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Sapiens Flix. Eu sou o professor Clênio Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre os Evangelhos. Antes de tudo, eu quero resgatar o que nós fizemos até aqui. Nós já falamos de uma linha, desde Gênesis até Apocalipse. Nós passamos aquela linha do tempo em que nós olhamos os artigos, momentos, histórias mais importantes da Sagrada Escritura. Falamos também do Antigo Testamento, olhamos os 4 blocos do Antigo Testamento e, na aula passada, falamos do Novo Testamento, dos 4 blocos do Novo Testamento. Calma, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo isso de novo, mas especificamente nós vamos estudar os Evangelhos, que é o primeiro bloco, o primeiríssimo bloco do Novo Testamento. Gente, a aula de hoje é muito legal, muito curiosa, porque nós vamos descobrir que existe uma diferença entre os evangelhos. Existem os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos e existe o evangelho de São João, que é um evangelho mais teológico. Nós também vamos descobrir que a matriz central da Sagrada Escritura para o cristianismo vai mudar. Enquanto antes era pensada a Sagrada Escritura a partir da Torá, do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, agora no cristianismo, o centro da Sagrada Escritura vai mudar de loco. E hoje, então, nós vamos viver a quinta aliança, a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a Sapiens Flix. E talvez você vai aproveitar a aula de hoje e vai dizer assim: professor Clênio, mas as aulas passam tão rápidas. Eu gostaria de lembrá-los que nós estamos em um curso introdutório da Sagrada Escritura. Se você quiser saber mais, se você quiser mergulhar um pouco mais, estudar, por exemplo, livro a livro, você pode vir fazer parte da nossa comunidade da Sapiens Flix. Nós temos uma comunidade esperando por você, oferecendo a você, ao cristão, conteúdo de qualidade, livro a livro, por exemplo, explicando, tendo aulas, falando dos meandres da Sagrada Escritura e oportunizando para que você possa ter mais propriedade quando fala da palavra de Deus. Então venha conhecer a nossa comunidade. Daqui a pouco teremos e ofereceremos a você uma oportunidade especial para fazer parte da nossa comunidade. Combinado? Mas por enquanto vamos mergulhar neste livro, nestes livros, ou seja, neste Bíblia, nestes Evangelhos, que você vai se impressionar com quanta coisa boa nós teremos. Combinado? Então, vem comigo. Gente, bora que bora! Hoje nós vamos falar, então, dos evangelhos. E a primeira coisa que talvez venha na sua cabeça seja a seguinte: professor Clênio, do que fala os evangelhos? Na aula passada a gente já deu uma pincelada em relação a isso, mas o que eu quero que você lembre e não se esqueça mais é que os evangelhos são as portas, ou melhor, é a porta de abertura do Novo Testamento. É a linha divisória. Antes dos evangelhos é Antigo Testamento, evangelhos para frente, Novo Testamento. E o que nós teremos como conteúdo principal dos evangelhos? Os conteúdos principais dos evangelhos é necessariamente a promessa de vinda de Jesus, o anúncio, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua morte e ressurreição. Ou seja, o conteúdo dos 4 evangelhos que nós temos, dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, será sobre Jesus Cristo. Logo depois dos evangelhos vem o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós falaremos na nossa próxima aula. E nos Atos dos Apóstolos, nós vamos mergulhar não no que Jesus fez, mas nós mergulharemos no que os apóstolos fizeram. Então é por isso que esta aula é tão importante. Se você quer saber tudo sobre Jesus, é necessário que você mergulhe nos evangelhos. Outra curiosidade que você pode perguntar é a seguinte: professor Clênio,
por que existem 4 evangelhos? Existem 4 evangelhos porque a história não foi contada por Jesus. Não é Jesus que senta e escreve. Lembra que na última aula nós falamos sobre isso? Às vezes eu encontro por aí pessoas citando coisas de Jesus e embaixo falando assim, Jesus Cristo. Essa não é a forma correta cristã de citar, porque Jesus não escreveu nada, a não ser quando a dita Maria Madalena, né, é acometida e pega em flagrante adultério, é levada até Jesus, os fariseus queriam apedrejá-la, Jesus se agacha, escreve no chão e depois ao levantar pergunta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? É nesse momento que nós vemos que Jesus escreve, mas na Sagrada Escritura nós não temos nenhum texto autoral, então nós não temos os evangelhos como autobiografia, mas a visão de alguém sobre Jesus Cristo. É por isso que os evangelhos nós dizemos assim, evangelho de São Marcos, de Jesus Cristo, segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, sobre Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, segundo Mateus. E Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estes são os 4 evangelistas, são as 4 pessoas que escrevem o evangelho. E talvez você também pode me perguntar, professor Clênio, por que não fizeram uma só história sobre Jesus, aproveitando esses 4 autores? Exatamente pelo seguinte, nós vamos perceber que nos evangelhos, nós perceberemos que tanto Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem em tempos diferentes para públicos diferentes. Então hoje nós lemos como se fosse a mesma coisa, mas nós vamos ver que um dos apóstolos escreve para os gregos, outro escreve para os judeus, outro escreve para os romanos. E a partir desta linguagem é que a evangelização chegaria a estes povos. É mais ou menos como nós fazemos hoje, quando vamos adaptar um conteúdo para as crianças, quando vamos adaptar um conteúdo para os estrangeiros, quando vamos adaptar o conteúdo para uma região do Brasil. Nós nos preocupamos com aquilo que é importante naquela localidade. Vou dar um exemplo muito simples, como nós sabemos a respeito disso. Se você é aqui do Vale do Itajaí, da foz do rio Itajaí, na verdade, né? Que acompanha o rio Itajaí-Açu, onde eu estou gravando, quem conhece Itajaí Navegantes, quando nós falamos a respeito do ferryboat, é algo muito claro. Talvez você está me assistindo de uma outra região do Brasil, que quando eu falo ferryboat, eu preciso explicar que o ferryboat é a balsa que atravessa as cidades de Itajaí e Navegantes, fazendo esta travessia, porque não existe ponte entre essas duas cidades no ambiente urbano. Quando nós explicamos sobre isso, nós entenderemos que o Clênio, nesse momento, está falando para quem não é da região, porque se fosse da região eu não precisava dar essa explicação. É exatamente assim que os estudiosos vão entender que os ditos evangelistas escreveram para público diferente. Por exemplo, quando um dos evangelistas precisa explicar uma expressão judaica, nós compreendemos que eles não estão escrevendo para judeus, porque se escrevessem para judeus, não precisaria dar aquela explicação, não precisaria explicar o que é aquele rio, o que é aquela montanha, porque quem morava ali já saberia. Então nós teremos, por exemplo, em alguns evangelhos, expressões para explicar aos romanos, diferente das expressões que vão ser utilizadas quando é escrito somente para os judeus ou somente para os gregos. Mas calma aí que a gente vai explicar isso melhor no decorrer da nossa aula. Então vamos lá, gente. Olha só. Quando nós falamos de evangelhos, nós estamos falando na nossa possibilidade de apresentar uma boa notícia. A palavra evangelho significa exatamente isso. Evangelium significa boa notícia. Então é por isso que nós estamos trazendo uma boa notícia. E a parte principal que nós precisamos entender é: que boa notícia é essa, professor Clênio? A boa notícia é o próprio Cristo,
que é a palavra viva do Pai. Então, quando nós falamos de verbo encarnado, talvez tu já escutou isso, a expressão verbo encarnado vem do Evangelho de São João. E às vezes você diz assim, tá, o que é um verbo encarnado? Quem não conhece o cristianismo vai se perguntar a respeito disso. Entenda que verbo é um tipo de palavra, é a ação. Por exemplo, faça, vem do verbo fazer. Coma, vem do verbo comer. Então, quando nós falamos de verbo, nós falamos de uma ação, ok? Então, quando nós falamos de verbo encarnado, nós vamos falar de Jesus como sendo a ação do Pai que se encarna aqui na Terra. É por isso que tu vai perceber, então, quando vai ler a Sagrada Escritura, que muitas vezes vai falar que Jesus é a palavra do Pai. Deixa eu te contar uma curiosidade interessante também. Se você é católico e vai ler a Sagrada Escritura na Santa Missa, é importante você entender e perceber que, quando termina de fazer a leitura na igreja, nós não falamos palavras do Senhor ou palavras da salvação no plural. O termo utilizado é palavra no singular. E talvez você pode me perguntar assim, professor Clênio, mas quando a gente lê, não é um conjunto de palavras? Quando nós olhamos isso para a língua portuguesa, sim. Mas quando nós olhamos isso para a teologia, nós falamos que Jesus é a palavra. Então, tudo que está na Sagrada Escritura não são palavras no plural. É o próprio Jesus, é uma palavra no singular. Então preste atenção e se ligue a partir de agora, porque toda vez que você for à missa, por exemplo, preste atenção se os leitores estão lendo correto ou estão falhando nisso daí, porque é comum a gente perceber muita gente dizendo palavras do Senhor. O jeito correto é palavra do Senhor. E o padre no evangelho ou o diácono, palavra da salvação. Combinado? Se liga aí e ajude a tua equipe litúrgica também a fazer aquilo que é correto, beleza? Bora que bora! Então vamos lá, gente. Se liga aí. Vamos falar dos evangelhos. Beleza, os evangelhos. Nós temos 3 evangelhos sinóticos e para isso eu quero ajudá-los com uma imagem aqui do nosso quadro, hoje com os nossos slides. Então, bora que bora, vamos para eles. Quando você olha aqui para os nossos slides, você vai ver que nos slides eu coloquei introdução aos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de todos os evangelhos, mas primeiro eu quero falar deste bloco dos evangelhos sinóticos. E para a gente entender isso, é necessário perceber que a palavra evangelho é a transcrição do termo grego evangelion, que significa, acima de tudo, a junção do advérbio eu, que significa bem, e o verbo angelo, que significa anúncio, ou trago uma mensagem, ou trago uma notícia. Então, o termo correto da palavra evangelho, a tradução correta da palavra evangelho seria bom anúncio, ou boa mensagem. Então, o que nós trazemos no evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. O termo evangelho significa isso, ou seja, a mensagem, a história de Jesus é uma boa notícia para a humanidade. E agora nós vamos para um termo mais técnico. Olha só, eu fiz questão de trazer este termo porque isso é bem importante. Olha só, você vai me perguntar, professor Clênio, cadê o Evangelho de João? O Evangelho de João nós vamos falar daqui a pouco. Nesse momento nós vamos falar dos evangelhos sinóticos. E a palavra sinótico vai remeter a parecidos. Daqui a pouquinho você já vai entender no nosso próximo gráfico. Quando nós falamos dos evangelhos sinóticos, guarde aí na sua cabeça, evangelho sinótico é o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. O evangelho de Marcos, ele é o primeiro, mais antigo dos evangelhos. Ele foi escrito aproximadamente no ano de 65, em Roma. Marcos, ele era amigo de Pedro.
E é muito interessante que este livro, ele é escrito aos romanos. E é também por isso que você vai ver no Evangelho de Marcos que Marcos vai usar muitas vezes a figura de Pedro como alguém muito importante. Aí você vai me perguntar, por quê, professor Clênio? Porque ele era amigo de Pedro. Então ele vai ressaltar a figura do amigo dele. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos também, nós vamos ver que no Evangelho de Marcos, Jesus tem um título, que é o título de Filho de Deus. Nós vamos perceber que lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, o soldado vai enfiar a lança em Jesus, né? E depois o soldado que vê as trevas, a escuridão, o terremoto, ele vai olhar para Jesus e vai fazer a profissão de fé. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Quem faz essa profissão de fé é Pedro no meio do Evangelho e depois o soldado romano no final do Evangelho. Nós veremos que no texto de Marcos nós temos poucas expressões judaicas e quando elas aparecem, elas são explicadas para os romanos. Nós vemos que a linguagem de Marcos é uma linguagem simples. Na visão geral, tem pouco uso do Antigo Testamento, pouco uso do hebraico. Por quê, professor Clênio? Porque ele não escreve para judeus, gente. O Antigo Testamento era importante para os judeus, não para os romanos. Então Marcos escreve de um jeito muito simples. Ele fala muito da natureza, ele fala da humanidade de Jesus, ele fala muito de um segredo messiânico. Que segredo é esse? É que Jesus é Filho de Deus. Ele usa muitos termos latinos, latinismo. O que é isso, professor Clênio? O latinismo é o uso do latim no livro. Aí tu vai me perguntar assim, professor Clênio, por quê? Porque ele escreve para os romanos, era a língua dos romanos. Ele dá um grande destaque à figura de Pedro, porque era o seu amigo, e fala muito dos milagres. Então, esse é a síntese ou resumo do Evangelho de Marcos. Olha que curioso o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, gente, ele é escrito mais ou menos no mesmo tempo do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Mateus, ele é escrito em Antioquia por Mateus, publicano, o discípulo de Jesus. Você que gosta talvez de filme, já assistiu The Chosen, viu lá que de vez em quando no The Chosen Mateus faz algumas anotações. E é interessante que Mateus, ele é muito detalhista. E é curioso por quê? Porque ele escreve para os judeus. Ou seja, ele usa uma linguagem muito elaborada, um hebraico de qualidade, usa muitos termos do Antigo Testamento, porque os termos do Antigo Testamento são importantes para os judeus, para quem ele escreve. E ele coloca Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Então ele, por escrever aos judeus, vai dizer que Deus está com eles, o Emanuel, o Deus conosco. Outra coisa importante é que Mateus, ele evoca a genealogia de Jesus, porque para o judaísmo isso é muito importante. Ou seja, dentro do judaísmo, Jesus precisa ser um judeu da casa de Davi, ele precisa ser o novo Moisés. É interessante que quando nós olhamos Mateus, a genealogia de Jesus vai até a figura de Abraão, que é o pai do povo judeu. E aí você vai dizer assim, o que tem a ver isso, professor Clênio? Olha a curiosidade, já vou dar um spoiler, tá? Do Evangelho de Lucas, como Lucas escreve aos gregos, Lucas não para em Abraão a genealogia, ele puxa a genealogia até Adão, porque Adão é pai de toda a humanidade, enquanto Abraão é pai só dos judeus. Uma vez que Lucas escreve para os gregos, se ele parasse em Abraão, não faria muito sentido para os gregos. Então tu percebe que nós temos os 3 primeiros evangelhos falando sobre Jesus, mas cada um para um povo diferente? Marcos vai falar para os romanos, Mateus vai falar para os judeus e Lucas, que era amigo de Paulo, vai falar para os gregos. Cada um vai falando para alguém. Depois, enquanto Mateus trata Jesus como o Emanuel, o novo Moisés, ele anuncia o evento Cristo. O que é isso, anunciar o evento Cristo? Ele vai falar que Jesus é o Cristo prometido no Antigo Testamento.
É Mateus que vai exaltar que existe uma eclésia, uma igreja. E ele trata muito de uma teologia mais masculina. Aí você vai me perguntar assim, por que, professor Clênio? Porque para os judeus a figura do patriarca era muito importante. Ou seja, quero falar dos homens na Bíblia a partir de Jesus Cristo. Pega o Evangelho de Mateus, porque nós vamos ver a figura masculina sendo muito exaltada. E ele vai evocar a figura do reino dos céus. Por quê, professor Clênio? Porque se nós olharmos o Antigo Testamento, lá com o pecado original de Adão e Eva, o ser humano havia perdido a vida eterna. Então Jesus vem reinaugurar, vem ser a quinta aliança, lembra? Primeira aliança, Noé. Segunda aliança, Abraão. Terceira aliança, Moisés. Quarta aliança, Davi. Quinta aliança, Jesus. Para o povo judeu isso fazia muito sentido. É por isso então que Mateus escreve destinado aos judeus. Quando nós olhamos para Lucas, Lucas tem uma outra apresentação, uma outra ótica sobre Jesus. Ele tem uma linguagem muito própria. Ele não fala da salvação ao povo judeu, por exemplo. Ele fala de uma salvação universal, porque ele escreve para gregos. Então, Lucas, ele é mais maleável. Ele vai falar da história da salvação, mas vai ligar a história de todos os povos. Ele vai enfatizar a misericórdia. Ele vai ter uma teologia mais feminina. As mulheres são muito importantes. Por quê? Porque para o povo grego era muito diferente a mentalidade. Ele escreve para os gregos. Ele coloca um Jesus muito mais orante. E ele vai evocar a experiência do Espírito Santo. E agora eu vou te chamar a atenção, nós vamos sair do slide porque eu quero contar uma curiosidade. Olha aqui pro professor. Gente, o Evangelho de Lucas é extraordinário. E se você ainda não se deu conta, essa aula nós estamos falando dos Evangelhos. A aula que vem nós vamos falar dos Atos dos Apóstolos. E deixa eu dar um spoiler para você. Nos evangelhos, nós temos um evangelista que é Lucas, que escreve um livro. E depois escreve um outro livro, que é o Atos dos Apóstolos. E é tão curioso que se você ler o início do livro de Lucas, você vai perceber que Lucas não conheceu Jesus. Lucas fez uma pesquisa. Enquanto nós temos Marcos, que é um dos evangelistas, que é o amigo de Pedro, tá? Que andava ali com a galera. Nós temos, inclusive, nos Atos dos Apóstolos, referência a ele. Nas cartas de Paulo, temos referência a ele. Nós temos Mateus, que foi um dos apóstolos, que fazia no The Chosen lá algumas anotações sobre Jesus. Nós temos alguns detalhes próprios. Nós temos João, que nós vamos entrar posteriormente, que era o apóstolo, discípulo amado. Ele escreve, e isso é interessante também, tá? Quando nós falamos de João como discípulo amado, você sabia que quem dá esse título a João é ele mesmo? O discípulo amado é escrito no evangelho que ele escreve, ou seja, ele se sente o discípulo amado. Eu acho muito curioso isso, porque Mateus, Marcos e Lucas não diz que João é o discípulo amado. É o próprio João que diz isso no seu evangelho. Outra coisa interessante, Lucas, ele recebe um graninha para escrever o evangelho. Ele é contratado por Teófilo. Olha que curiosidade, isso você talvez não sabia. Lucas era médico e desde aquela época, para ser médico, precisava estudar muito. Teófilo havia se convertido ao cristianismo, devia escutar o que falavam sobre Jesus, então ele gostaria de algo mais substancial. É a partir daí que ele contrata alguém para escrever, para pesquisar sobre Jesus. E é nessa pesquisa sobre Jesus que Lucas se converte. É por isso que tu vai ver hospitais São Lucas, farmácias São Lucas. É porque Lucas era médico. E ele vai fazer uma pesquisa sobre Jesus. E nós vamos perceber isso tanto no primeiro livro que Lucas escreve, que é o Evangelho, quanto no segundo que ele escreve, que é os Atos dos Apóstolos. Lá no início do texto, você vai perceber que ele escreve ao Teófilo, por encomenda dele. Mas isso nós vamos descobrir de maneira mais detalhada no estudo do Evangelho de Lucas e depois no estudo detalhado dos Atos dos Apóstolos, que você encontra só na Sapiens Flix. Então, se você está nesse curso introdutório e quer conhecer um pouco mais,
venha se conectar a Sapiens Flix. E se você já é da Sapiens Flix, olhe lá na nossa comunidade que o curso já está presente em nossa plataforma. Combinado? Então, se você ainda não é da Sapiens Flix, vem fazer parte dessa comunidade conosco. E se você ainda não sabe como, daqui a pouquinho a gente explica para você. Gente, vamos voltar agora para o nosso slide para a gente conseguir entender tudo, tá? Bora lá! Olha só, quando nós falamos então do Evangelho de Lucas, nós falamos de um evangelho que vai enfatizar exatamente a presença do Espírito Santo. E agora eu quero mostrar um gráfico que é um pouco complexo. E fique tranquilo, caso você não entenda esse gráfico agora, não tem problema. Assista a aula de novo, ela vai estar disponível para você. Se você mesmo assim não compreender, lembra que dentro da Sapiens Flix nós temos um estudo de cada evangelho, que aí a gente consegue detalhar um pouco mais. O que eu quero que você entenda nesse quadro comparativo é o que nós chamamos de fontes. Você vai perceber que está coloridinho ali no evangelho, e o que a gente fez? A gente tentou fazer uma comparação em porcentagem do que existe de igual, histórias iguais, referências iguais dentro dos evangelhos. Então você vai perceber que quando nós falamos dos evangelhos sinóticos, ou seja, dos evangelhos que são parecidos, depois a gente fala de João, eles têm uma tríplice tradição. Essa tríplice tradição é exatamente o que há nos três evangelhos de igual. Nós vamos perceber que o evangelho de Marcos, ele praticamente 76% do evangelho tem em Lucas e em Mateus. Só que ele tem menos coisas inéditas. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, olha o marronzinho ali. Ele tem de inédito, ou seja, que só tem nele 3% do livro. 76 tem nos três, 18 tem em Marcos e Mateus e 3% em Marcos e Lucas. Quando você pega o Evangelho de Mateus, que é ali aquela bolinha de baixo, você vai perceber que a tríplice tradição é 45% do livro, enquanto 25% tem em Lucas e em Mateus, e o que em Marcos é 18%, em Mateus é só 10%, igual Marcos e Mateus, tá? E ele tem 20% de coisas inéditas. Da mesma forma, Lucas, falando de todas as tradições, o que tem de inédito em Lucas é 35%. Então, no fundo, tu vai dizer assim, professor Clênio, isso aqui é muito complicado. Mas o que eu quero mais que a gente entenda é o seguinte: Lucas foi o que mais pesquisou e, por isso, é o que tem mais coisas inéditas. Histórias que só tem em Lucas. O que eu quero que você entenda desse gráfico não é que você decore essa porcentagem, é só que você perceba que, professor Clênio, eu quero ler o evangelho mais completo de Jesus. Leia Lucas, porque é o evangelho mais completo de Jesus. Se você quer saber um pouco mais e talvez você não sabe como começar a ler a Bíblia ou aprender sobre Jesus, a minha sugestão sempre é leia Lucas e Atos dos Apóstolos, que é um livro só, o mesmo autor que conta duas histórias, a história de Jesus e a história dos apóstolos depois da morte de Jesus. Combinado? Mas deixa eu mostrar uma outra coisa que talvez vai fazer você entender melhor. Gente, estes escritos do Novo Testamento, eu quero que você entenda que, olha só, ali onde tem aquela cruzinha, você está vendo um M e um P. Significa mistério pascal, ou seja, morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte: quanto mais velho é o texto, mais para trás o texto conta. Então, olha só, os primeiros textos do Novo Testamento, embora o Evangelho esteja na frente, não foram os primeiros a serem escritos. Os primeiros textos a serem escritos no Novo Testamento serão as cartas. Nós falaremos isso na introdução em outra aula. Porém, as cartas só falam da paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Percebem que elas estão escritas aproximadamente nos anos 50 e 60, depois de Jesus, mas elas só falam da paixão, morte e ressurreição, do mistério pascal. O Evangelho de Marcos é um pouquinho mais velho, ou seja, ele é escrito em torno de 5, 10, 15 anos depois das cartas. E ele vai mais para trás. Ele vai mais ou menos nos anos 30, que é o momento em que Jesus é batizado. Então tu vai ver que a carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele vai começar com a história do batismo de Jesus. Lucas e Mateus, que é escrito entre os anos 70 e 90, a gente coloca ali nos anos 80 mais ou menos, depois de Jesus, ele vai mais para trás. Então, Clênio, eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, Marcos não conta. Quem conta é Lucas e Mateus. Aí tu vai dizer, tá. E João é o último evangelho a ser escrito. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Jesus, ele começa lá com a criação. Então, o que eu quero que você entenda é exatamente o seguinte, gente. Quanto mais velho é o texto, mais tempo teve para se pesquisar, e mais tempo se pesquisando, mais para trás conseguiram voltar. Combinado? Olha essa imagem, que essa imagem para mim é muito importante. Essa imagem é o teto da Capela Sistina, em Roma, onde aconteceu o conclave que os papas são escolhidos. Esta imagem é muito famosa, é chamada o Dedo de Deus. Na nuvem, abraçado ali com os anjos, nós vemos a figura de Deus, e na pedra ao lado nós temos a figura de Adão. O que me chama a atenção? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem pelo seguinte: parece que Deus está fazendo um esforço tremendo para alcançar o ser humano, enquanto Adão não estica nem o dedo. Ou seja, ele está bem tranquilão, aonde ele está, com o dedo até encurvado, enquanto Deus está quase caindo da nuvem. Por que nós estamos dizendo isso e por que essa imagem é tão importante? Porque se a gente lê toda a Sagrada Escritura, nós vemos que Deus sempre faz esse movimento. Deus vem ao nosso encontro e sempre vai tentar nos alcançar. As 5 alianças que Deus faz é o desejo de alcançar o ser humano. E parece que por muitas vezes a gente não está nem aí. Bora pra frente. Olha só, lembra que eu falei para vocês que no Antigo Testamento o centro do livro era a Torá? Nós temos 4 blocos, nós já falamos isso nas outras aulas. O bloco do Pentateuco, ou Torá, o bloco dos históricos, dos proféticos e dos sapienciais. No Novo Testamento, nós temos, olha ali, além dos sapienciais, proféticos, históricos e da Torá, nós temos os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Então, para o Antigo Testamento e para os judeus, o Pentateuco é o mais importante. Para o cristianismo, há uma migração, sai do Pentateuco e vai para os evangelhos, ou seja, os evangelhos passam a ser o centro das escrituras, porque fala de Jesus. De tal forma que nós temos então, no Antigo Testamento, a preparação, no Novo Testamento, a missão da igreja, e o centro é Jesus no mistério pascal, na sua paixão, morte e ressurreição. Esse é o centro da Bíblia. Então entendam, olha só que interessante, quando nós falamos de Igreja Católica, nós temos quase sempre uma leitura do Antigo Testamento, da preparação, uma leitura do Novo Testamento, da missão, e o Evangelho, que é o centro da Santa Missa, que vai falar sobre Jesus. É por isso que nós escutamos em pé. Eu queria aí, se você tiver com a sua Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia e abra no 2º livro da Bíblia, lá no livro do Êxodo. Pegue lá no livro do Êxodo e abra no capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3:7 talvez seja um dos textos mais importantes que nós temos da Bíblia. Por quê? Porque é este texto que vai mostrar a pedagogia divina. Pode voltar aqui no professor, que daqui a pouco a gente volta nos nossos slides. Olha aqui, porque isso é muito importante agora, tá? Olhe na pupila dos meus olhos.
Gente, nós estamos falando dos evangelhos, mas eu quero voltar no livro do Êxodo pelo seguinte: é no livro do Êxodo que pela primeira vez nós teremos Deus se defendendo na Sagrada Escritura. Deus criou a humanidade, deu a oportunidade do ser humano fazer o bem, mas o ser humano abandona a Terra Prometida, vai morar no Egito e lá no Egito se torna escravo. Quando o povo se tornou escravo no Egito, nós já vimos isso em outras aulas, o povo começa a reclamar, dizer: Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou, por que eu estou passando por esses sofrimentos, blá 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 blá. Deus então chama Moisés para conversar na sarça ardente e vai se defender a Moisés. Vai dizer assim: Moisés, volta lá livrar o meu povo. E Moisés chega para ele e diz assim: como que eu vou livrar? O Senhor esqueceu da gente. E lá no capítulo 3, versículo 7 seguintes, Deus vai dizer assim: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi a aflição deles no Egito, eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores, eu conheço os seus sofrimentos, por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir para uma terra fértil, espaçosa, uma terra em que corre leite e mel. Então guarda isso comigo, tá? Olha só, Deus, olha os verbos: vê, ouve, conhece, desce para fazer subir. Essa é a fala de Deus. Logo depois disso, ele diz assim a Moisés: Moisés, então, meu irmão, vá. Ele envia Moisés. E depois ele diz assim para Moisés, na continuidade do texto: eu vou permanecer contigo. Então, olha só os verbos que nós temos: Deus vê, ouve, conhece, desce para fazer subir. Feito subir, ele envia e permanece. Agora vamos voltar lá para o slide. Olha só, gente, a pedagogia de Deus dentro da Sagrada Escritura. Deus caminha conosco. Lembra que eu falei que no Êxodo 3:7, Deus vê, ouve, conhece, desce para fazer subir? Feito subir, ele envia e permanece. Quando nós olhamos isso nos livros, nós perceberemos que o Antigo Testamento é um Deus que vê, ouve e conhece. É por isso que no Novo Testamento Deus desce, faz subir, ou seja, morre e ressuscita, e no finalzinho dos evangelhos envia. Então olha só, isso é evangelho. Para quê? Para depois a gente perceber que nos Atos dos Apóstolos e lá nas cartas, Deus permanece conosco. E o Apocalipse é a esperança de que Deus vai estar com a gente para sempre. Combinado? Volta aqui no professor, porque agora eu quero finalizar esse momento conversando contigo direitinho. Nós já estamos chegando aí no final de nossa aula e talvez tu pode dizer assim: professor Clênio, tu falou dos evangelhos, eu consegui entender, ter uma introdução. Nós falamos principalmente dos evangelhos sinóticos. Sim, os evangelhos sinóticos. Por que eles são tidos e chamados como evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são evangelhos mais simples para nossa leitura, porque começa com Jesus humano e vai subindo, até explicar e mostrar que Jesus é Deus. Então a caminhada é da humanidade de Jesus para a sua divindade. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, escrito aproximadamente nos anos 100 depois de Jesus, ele é escrito pelo discípulo amado, que era o mais novinho e que foi o único dos discípulos que morreu de morte morrida. O resto tudo morreu de morte matada. Ou seja, João, ele não morre de morte matada, ele não é assassinado, porque aos pés da cruz Jesus pede que João cuide de Maria, sua mãe. Diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, Maria foi morar na casa de João. Para cuidar de Maria, ele precisava ficar vivo, e ele ficou vivo. Ele morreu depois preso na ilha de Patmos. João escreve evangelhos, evangelho de João. João escreve cartas e João escreve o Apocalipse.
O apóstolo João, o discípulo amado, ele escreve várias cartas. E é interessante que João, no evangelho, ele escreve o evangelho de um jeito muito diferente. Enquanto os outros evangelistas mostraram Jesus caminhando, sendo homem, parará, para depois dizer que é Deus, João faz um caminho completamente diferente. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Abra ali a sua Bíblia, tá? O Evangelho de João é o último dos evangelhos. Tu vai poder me perguntar assim, professor Clênio, quando é que eu sei que é Evangelho de João e não Carta de João? Porque o Evangelho de João vai ser sempre referenciado como João ou São João. E as cartas vai ser escrita primeira carta de João, segunda carta de João, assim por diante, tá? Então quando tiver primeiro João não é o evangelho, é a carta. E o Apocalipse é o Apocalipse, que ele escreveu, mas já tem o nome de Apocalipse. Quando você abrir o Evangelho de São João, vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós olhamos então o Evangelho de João, diferente da caminhada que os evangelhos sinóticos fizeram do caminho da humanidade para a divindade, João já começa apresentando Jesus divino e depois fazendo uma caminhada vai mostrar que Jesus é humano, de tal forma que ele vai morrer na cruz como todo ser humano que passa pela experiência da morte. Combinado? Essa é a grande diferença. O Evangelho de João também é mais teológico. É um evangelho que traz outras características mais difíceis para nossa compreensão, que precisa ser um evangelho mais estudado, ele é mais rebuscado, ele é mais simbólico. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos em que a gente lê e com muita facilidade a gente consegue entender o que está escrito ali. Então, se você quiser uma leitura fácil, leia os evangelhos sinóticos. Se você já tiver a capacidade de estudo e de uma leitura mais complexa, leia o Evangelho de João, porque ele é mais rico em detalhes. Mas, sobretudo, hoje nós falamos dos evangelhos. E eu queria então te agradecer pela aula que nós tivemos, pela oportunidade em mergulhar na palavra de Deus, em compreender que os evangelhos é verdadeiramente aquilo que divide Antigo e Novo Testamento. O Evangelho começa falando a história de Jesus desde o seu nascimento, desde, se a gente olhar no Evangelho de João, desde os primeiros tempos, e vai terminar no mistério pascal. Para o cristianismo, os evangelhos é o centro de tudo, e é a partir deles que a gente precisa ler todo o restante da Sagrada Escritura. De tal forma que, para o cristão, o Antigo Testamento é uma preparação para a chegada de Jesus, enquanto o restante do Novo Testamento, a partir dos Atos dos Apóstolos, é a missão que a gente vai ter que entrar. Mas o centro de tudo é os evangelhos. Se você ficou curioso e quer mergulhar ainda mais, vem para Sapiens Flix conhecer e estudar livro a livro. Combinado? Eu sou o professor Clênio Gonçalves, esta é a Sapiens Flix, no curso de Introdução à Sagrada Escritura, que você está oferecendo a você esse presente, porque quanto você mais aprende, mais você ama e se torna um cristão ainda melhor. Nos estúdios da Unimídia, nós produzimos esse vídeo com qualidade para chegar até você. Um beijo no coração e a semana que vem, na nossa próxima aula, nós falaremos sobre Atos dos Apóstolos. Combinado? Tchau, tchau, fique com Deus, até a próxima aula.